Sejam todas super bem-vindas. Eu me chamo Théo Silveira, sou uma pessoa trans não binária e atualmente estou coordenadora do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea 1 e 2, que faz parte do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Centro de Cidadania ele fica na rua José Pinto de Macedo, sem número, em Arraial do Cabo, interior do Rio de Janeiro. E por que eu estou aqui, né? Porque eu e minha equipe técnica resolvemos fazer um vídeo em alusão à data do Dia Mundial de Direitos Humanos, o dia 10 de dezembro. E o que são direitos humanos? Os direitos humanos, eles são universais. Eles servem para proteger todas as pessoas. E seu objetivo principal é garantir as condições mínimas para que todas as pessoas vivam bem e se desenvolvam. E que vivam numa cidade, num país e num estado livre de qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Então, para falar melhor sobre essa data, eu deixo com vocês a nossa equipe técnica e também um palestrante muito especial que nós escolhemos para trazer um conteúdo muito legal para vocês. Então, nós nos encontramos no final do vídeo. Espero que curtam, comentem e compartilhem. Beijão a todas! Olá, meu nome é Diogo, eu sou assistente social do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea 1 e 2 do programa Rio Sem LGBTfobia. E nesse mês, no dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data, em especial, refere-se ao dia que a Assembleia Geral das Nações Unidas oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um documento oficial para guia de ações estatais e para toda a sociedade para a garantia dos direitos humanos básicos em todos os Estados-nações da ONU. Então, nessa data, no dia 10 de novembro de 1948, na França, foi oficializada a Declaração Universal dos Direitos Humanos e todos os Estados-nações da ONU, assim também como as entidades que são ativistas dos direitos humanos, foram convidados para ter essa data como um marco histórico para a luta dos direitos humanos. Os princípios da Declaração dos Direitos Humanos possuem o conceito de cidadania, democracia e paz. Entretanto, hoje na sociedade moderna há um grande desafio para a materialização desses direitos e para que eles sejam efetivados, né? Já que vários Estados-nações ainda violam direitos básicos presentes ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, os Estados-nações devem ser constantemente fiscalizados por todos os entes da sociedade, para que esses princípios contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de cidadania, democracia e paz sejam sempre respeitados. Já para o avanço dos direitos LGBTI, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi de uma importância sem igual, pois a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela serve como um documento basilar para que a criação de legislações e estatutos que protegem a população LGBTI. Para se ter ideia, em 1969, 73% dos países ao redor do mundo ainda discriminavam LGBTs de forma oficial, ou seja, através de suas leis. E hoje o cenário, apesar de ser mais otimista do que já foi antes, 69 países ainda criminalizam as relações homoafetivas e também discriminam por identidade de gênero. E em 13 países, ser LGBT ainda é punido com a pena de morte. Em 2011, a ONU ela demonstrou uma grande preocupação pela crescente discriminação por orientação sexual e identidade de gênero ao redor do mundo. E até em países que não há uma lei oficial que criminalize os LGBTs, ainda em muitos estados-nações não há estatutos e leis que protegem os LGBTs, e muitos deles estão sujeitos a vários tipos de violência. Então é muito importante que o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos seja garantido em todos os estados-nações, que é
o direito à segurança, à dignidade e à vida. Diante dessa situação da comunidade internacional, a ONU lançou o livro Nascidos Livres e Iguais. É um livro de 60 páginas que ele é usado como uma ferramenta para que os Estados-nações eles possam compreender as suas obrigações para a garantia dos direitos básicos da comunidade LGBTI em seus países. Também ele serve como um documento basilar para os ativistas civis que desejam que os seus países respondam por violações de direitos básicos da comunidade LGBTI. O livro Nascidos Livres e Iguais, ele pontua 4 pontos muito importantes sobre esse tema. O primeiro é proteger todas as pessoas contra a violência homotransfóbica, prevenir qualquer tipo de tortura. Terceiro, descriminalizar a homossexualidade e a transexualidade, né, como já foi falado aqui, infelizmente, ser LGBT ainda é crime em 69 países, em 13 ainda punido com a morte. E defender as liberdades de associação, expressão e reunião básica para todas as pessoas LGBTI. Infelizmente, alguns países recentes aplicaram leis que ficou proibido qualquer manifestação da comunidade LGBTI, como as paradas LGBTs, e também até o uso das bandeiras de nossa comunidade publicamente, né, sendo punido com multas muito pesadas ou até com prisão. O outro documento importante da ONU, como um marco da luta LGBT, são os princípios de Yogyakarta. Esse documento foi compilado em novembro de 2006, onde um grupo de estudiosos de direitos humanos e ativistas LGBTs se encontraram em uma universidade na Indonésia, na cidade de Yogyakarta, obviamente. E ali eles produziram um documento que serve como guia para a aplicação da lei internacional contra a violação de direitos humanos da comunidade LGBTI, como discriminação, estigmatização e marginalização. E esse documento, assim como o livro Nascidos Livres e Iguais, foi um marco para a luta LGBT, porque esses documentos eles sensibilizaram muitos estados e nações para que respeitasse os direitos humanos básicos da comunidade LGBTI em seus países. Então, com essa fala, e o que nós podemos chegar à seguinte conclusão: que defender os direitos humanos básicos é defender os direitos LGBTI. Infelizmente, ainda há um grande desafio diante de nossos olhos, diante de tanta violação de direitos em muitos países. Avançou. Então, nós devemos seguir nesse caminho, considerando sempre e levantando essa bandeira, que defender os direitos humanos básicos é defender os direitos da comunidade LGBTI. Muito obrigado. Olá, eu sou Thalita Maia, sou psicóloga do Programa Estadual Rio Sem LGBTI Fobia. E hoje eu vim aqui levar um papo rápido com vocês sobre o que significa entender a vida numa perspectiva dos direitos humanos. A vida é um direito humano fundamental. Está escrito lá, na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º. Todas as pessoas têm direito à vida. E viver não pode ser apenas sobreviver. Viver tem que ser sinônimo de existir. Existir é poder se expressar da maneira que você é, com todos os seus desejos, todas as suas demandas, né? E o mundo precisa dar conta disso. Precisa dar conta de que as pessoas não precisam andar sobre a terra de maneira comum e corrente. De que algumas delas têm necessidades diferenciadas e essas necessidades representam qualidade de vida, representam bem-estar, representam saúde mental. Então isso é muito importante, isso é fundamental. E aí pensar uma vida do ponto de vista dos direitos humanos é pensar que todo mundo tem direito. Até quem a sociedade colocou na cabeça da gente que não tem ou que não tem que ter. Todo mundo tem que ter direito. Até quando tá, por exemplo, sendo punida por algo que fez de errado, porque existem as leis e ninguém tá aqui dizendo que ter direitos humanos significa não ter lei, não ter regra, né, não ter punições que estão definidas nos nossos códigos, né, como o Código Penal, por exemplo. Mas até para isso existem direitos humanos. Até para a gente reconhecer quando a gente erra
existem direitos humanos. Porque senão a gente cai numa perspectiva de quê? De tortura, de pena de morte. Alguns países ainda pensam assim, mas o nosso não. O nosso país teve uma história, a ditadura tá aí como um exemplo, né? E por conta disso, a gente tem um país que pensa programas como Tortura Nunca Mais, né? Então, pensar uma vida da perspectiva dos direitos humanos é pensar que as leis precisam existir, elas existem, elas estão aí para serem cumpridas, mas todas as pessoas possuem direitos mínimos e dignos de vida e de existência. É sobre isso. Eu sou advogada do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea. E é importante a gente reforçar nesse mês de dezembro sobre esse documento, né, essa Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi uma conquista mundial que estabeleceu um parâmetro entre os abusos do Estado e o ser humano, né? Se a gente for estudar um pouco disso, a gente vê a questão do Holocausto, né, os abusos que o Estado cometia, e aí, a nível de mundo, viu essa necessidade de estabelecer um documento que colocasse limites nos abusos do Estado. E através desse documento, a gente, enquanto operadores do direito, né, e para a comunidade LGBTI, muitas outras conquistas foram alcançadas, né? O acesso à justiça, ele é um direito de qualquer cidadão, né? Qualquer pessoa, ela tem um direito a não apenas o acesso à justiça, as pessoas falam só do acesso à justiça, mas não, devido ao processo legal, né? O direito de ser citado, de contestar, né? De falar, de ser ouvido, de arrolar testemunhas. Então, assim, o processo não tem mais aquela coisa de quem tem mais, fala mais, tem mais possibilidades. Através do trabalho da Defensoria Pública, o Ministério Público, através de suas representações, a gente consegue alcançar muitos direitos, até mesmo para a comunidade LGBT. E outra coisa também importante foi a Lei Maria da Penha para as mulheres, né? As mulheres, elas sofriam muitas agressões, né, dentro dos seus lares e não viam um respaldo da justiça e acabavam, né, vivendo aquilo ali, não tinha possibilidades. Hoje a prisão acontece, sabe, em flagrante, e a pessoa vai presa e também pode ser revertido, tá? Pode ser em face do homem também. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela foi um avanço, né? A partir também desse documento. O casamento homoafetivo, a possibilidade do casamento homoafetivo, porque antes a população LGBT e ela não tinha a possibilidade do casamento, né? O casamento em cartório, eles faziam apenas declarações de união estável, esse era o único acesso que a comunidade tinha. Possibilidade também, um avanço, a adoção de crianças por casais homoafetivos, né? A habilitação, né, na vara da infância e juventude, ela acontece através da equipe de psicólogos e assistentes sociais da justiça. Você se habilita, o processo ele tem um prazo, né, até 2 anos para habilitação. Claro que esse prazo ele é muito menor, mas por conta da deficiência da justiça, às vezes ele ultrapassa, mas que a habilitação ela ocorre como casal hétero normal, e ali sai a habilitação, saindo da habilitação, entra por uma fila e aí aguarda, né, a possibilidade de adotar uma criança, e a criança recebe os 2 nomes e tudo normal. Essa foi mais uma conquista. A questão também da inclusão do nome social, a pessoa ela se identifica daquela forma, ela tem que ter o seu direito resguardado do começo ao final do atendimento, seja em órgãos públicos, seja na escola. A questão do nome social é lei, e quando esse direito ele não é respeitado, a gente propõe uma jornada informativa às vezes para esclarecer sobre isso, e quando mesmo tendo aquele conhecimento sobre aquele assunto, a pessoa ela se nega a respeitar o nome social, a gente procura medidas judiciais junto à Defensoria Pública, Ministério Público também. E também a criminalização da homofobia, né? Crime, e as pessoas elas têm que ter consciência disso.
A gente procura meios judiciais para sanar os abusos e aí a gente acompanha todo esse processo, desde o registro de ocorrência, a representação do Ministério Público, até que a pessoa seja punida. Então, eu trouxe alguns direitos, né, para a gente falar e tá sempre lembrando, sempre reforçando sobre isso. Claro que a gente tem muito mais que avançar enquanto comunidade, a gente ainda tem muitas conquistas a receber, né, dentro dessa comunidade, mas lembrando que a gente já avançou bastante e a gente tem sim que comemorar o mês de dezembro esse documento que trouxe esse parâmetro, né, que limitou os abusos do Estado quanto ao ser humano. A pessoa ela tem direitos, então ela tem direito de ir e vir, ela tem o direito de ser respeitada em qualquer ambiente. Eu sou o Tony Reis, sou diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, e estou aqui para falar um pouquinho sobre direitos humanos da comunidade LGBTI+. É muito importante que tenhamos centros de direitos humanos e parabéns aí ao Centro de Cidadania LGBTI+, da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Então, o que nosso amigo Theo pediu para falar? Falar um pouquinho sobre os direitos. E não dá para te falar dos direitos, mas de falar primeiro do diagnóstico, da situação problema. Infelizmente, nós, na Idade Média, nós éramos queimados na fogueira por religiosos. A Santa Inquisição queimava as pessoas que eram LGBTI+. Depois nós fomos tratados como criminosos. Depois, até dia 17 de maio, fomos tratados como doentes. Infelizmente, na sociedade, há muito preconceito e discriminação por isso. Ou falam que nós somos pecadores, ou falam que nós somos fora da norma, ou falam que nós somos doentes. Ainda há muito preconceito contra a nossa comunidade. Há muitas pessoas que são barbaramente assassinadas, há pessoas que são expulsas das escolas. Nós temos uma pesquisa que eu coordenei, que 73% da nossa comunidade sofre bullying nas escolas, 60% da nossa comunidade se sente inseguro de ir para as escolas e 36% sofre violência física. Então esse é um problema que nós enfrentamos. Por isso é importante que nós nos organizemos. Hoje nós temos várias redes nacionais, várias pessoas que estão atuando, cada um com o seu partido político, com sua ideologia, tem espaço para todo mundo se organizar. E com isso a gente conseguiu, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, nós temos o direito à adoção, nós temos o direito ao casamento, podemos doar sangue, pode ser falado sobre diversidade sexual, gênero nas escolas, enfim, a gente conseguiu todos os direitos, nós podemos mudar a nossa identidade, no caso das pessoas travestis e transexuais, então a gente conseguiu isso. Mas ainda há um hiato entre as conquistas que nós conseguimos em Brasília, juntamente com várias outras pessoas e organizações, e o que está acontecendo. Nesse sentido, é muito importante que tenha os centros de cidadania para que as pessoas registrem os boletins de ocorrência, porque agora a LGBTfobia é considerada um tipo de racismo. Então é importante que quando você for discriminado, enfim, a gente conseguiu todos os direitos, nós podemos mudar a nossa identidade, no caso das pessoas travestis e transexuais, então a gente conseguiu isso. Mas ainda há um hiato entre as conquistas que nós conseguimos em Brasília, juntamente com várias outras pessoas e organizações, e o que está acontecendo. Nesse sentido, é muito importante que tenha os centros de cidadania para que as pessoas registrem os boletins de ocorrência, porque agora a LGBTfobia é considerada um tipo de racismo. Então é importante que quando você for discriminado, discriminada, você vá numa delegacia, registre a queixa. Isso é importante, isso chama-se os freios e contrapesos para que a gente vá fazendo a educação. Uma pessoa que foi lá, teve uma denúncia contra ela, denunciar no Ministério Público, denunciar na Defensoria Pública, pedir ajuda das pessoas, também discutir
e denunciar para a imprensa, na internet, no Facebook, no Instagram, enfim, nas mídias sociais. É importante que as pessoas vão se conscientizando que é errado você julgar, você discriminar e você praticar a violência contra a nossa comunidade. Eu vejo que nós evoluímos muito. Eu mesmo sou casado com meu esposo há 32 anos, adotamos três filhos. Nós temos o Alisson, que hoje tem 21 anos, nós temos a Jéssica, de 19 anos, e temos o Felipe, de 17 anos. Então, nós conseguimos muitas coisas, mas nós precisamos ainda... tem muitos problemas, tem pessoas que saíram da escola por causa de todo o preconceito e a discriminação que eu já falei. Nós precisamos de dar emprego para essas pessoas e nós temos que fazer parceria com outros setores da sociedade, como mulheres, como negros e negras, como população quilombola, com os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, é isso que nós precisamos fazer, unidos, para que a gente tenha políticas públicas em todos os setores. E uma coisa que é muito importante, nós não queremos destruir a família de ninguém. Nós queremos respeitar todas as composições familiares. Nós não queremos ensinar ninguém a ser gay, ensinar ninguém a ser trans, a ser lésbica. Nós queremos ensinar as pessoas a respeitar e viver numa sociedade em que a gente possa pegar a Constituição Federal e dizer todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Então, parabéns ao Centro de Cidadania LGBTI+, da Baixada Litorânea, e desejo um grande abraço para o meu amigo Theo. Olá, meu nome é Luciana Calaça e eu sou subsecretária de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, dentro da nossa pasta, nós atendemos diversos temas muito relevantes à sociedade. Dentre eles, a igualdade racial, o trabalho escravo, a intolerância religiosa, crianças e adolescentes, idosos, a população LGBTQIA+, refugiados e imigrantes. Dessa maneira, hoje o Estado do Rio de Janeiro já conta com 16 centros de cidadania LGBT espalhados por diversos municípios. Nesses centros, eles recebem atendimento psicológico, jurídico e social, assim garantindo e promovendo os direitos humanos à população LGBT. Então, como prometido, eu não disse que ia voltar, eu voltei. Espero que tenham gostado desse vídeo. Então curtam, compartilhem, comentem, divulguem. E eu deixo vocês com a reflexão do nosso querido Renato Russo. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chances. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Então vamos nessa, tamo junto. A nossa luta é todo dia contra o machismo, contra o racismo, a favor dos direitos humanos e contra a LGBTfobia.